Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed, e nos nossos vídeos sobre a Quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor, nós trazemos esse vídeo extra para falar de um assunto que tem muito sido falado nas redes sociais, porém, muitas vezes com certo teor de medo, de pavor, até de desespero, e como diz o bispo, de paranoia, né? Nós vamos trazer uma palavra de esperança para vocês. Como deve ser a postura do cristão diante dessa situação do coronavírus. E eu hoje venho pedir a ajuda, venho pedir a participação, vamos dizer assim, de um bispo muito especial que tem tido palavras muito proféticas nesses tempos de loucura, de desespero, de falta de confiança em Deus. Então eu venho partilhar com você essa meditação do bispo Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, em Pernambuco. Ele colocou no seu Facebook uma meditação tão interessante, tão forte, que eu não costumo ler para você, mas eu vou hoje fazer essa leitura porque não é cansativo. Uma meditação muito madura, muito bem feita sobre essa situação que nós vivemos. Que pena ver povos em desespero, numa verdadeira paranoia. Eis o que faz uma cultura na qual Deus desapareceu. Vamos ler juntos. Para um cristão, qual é a primeira reação a tal vírus? Ei-la, serenamente rezar, colocar-se nas mãos do Senhor e tomar as providências que se fizerem necessárias, sem pânicos, sem delírios paranoicos. Que pena ver povos em desespero, numa verdadeira paranoia. Eis o que faz uma cultura na qual Deus desapareceu. Eis o que faz a perda de um sentido sobrenatural da vida e das coisas que nos acontecem. Uma humanidade boba, medrosa, paranoica. Coloca toda a esperança na razão humana, nas possibilidades da ciência, da técnica e depois se desespera. Sem Deus, o que é o homem? Sem o socorro do Senhor, o que pode a inteligência humana sozinha? Que tal rezar? Que tal confiar no Senhor? Que tal intensificar o nosso caminho de conversão? Sei que a minha observação, diz o bispo Dom Henrique, sei que a minha observação numa visão segundo o mundo vai parecer alienada, simplória, irresponsável, maluca e imatura. Sou cristão, sou bispo, e como cristão e como bispo é que desejo falar ao povo de Deus. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos livre do coronavírus e de outros bem piores, como o pecado, que apareceu de tantos modos no carnaval, pecados e profanações que tiveram participações até de religiosos, com as justificativas mais esfarrapadas possíveis. Que vírus perigosos estes, o mundanismo, o relativismo, a impiedade, o secularismo, a perda do sentido do sagrado, a imoralidade, a vulgaridade, vírus que provocam a morte da alma. Sobretudo destes, livrai-nos, Senhor nosso Deus. Quanto ao coronavírus, oração, confiança no Senhor e precaução equilibrada e lúcida, se for necessário, e somente. Essa meditação de Dom Henrique Soares vem nos ajudar, vem nos clarear a mente e acalmar o coração. Não tenham medo de Jesus, daqueles que matam o corpo, mas tenha medo daquele que mata o corpo e a alma, pode jogar o corpo e a alma no inferno. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o perfeito amor lança fora o temor. Se nós estamos com pavor diante da doença, da morte, é sinal que nós ainda não tivemos a experiência de morrer com Cristo para o pecado e a experiência da alegria do encontro com Deus na Páscoa do Senhor. Será que nessa Páscoa vai ser o seu primeiro encontro, tua primeira experiência com o mistério pascal do amor do Senhor? Se você ainda tem medo, você precisa dessa experiência de uma maneira mais forte. Aliás, meus irmãos, Nossa Senhora diz nas suas aparições em Medjugorje, ela muitas vezes disse isso, aqueles que rezam não têm medo do futuro.
Aqueles que rezam não têm medo do futuro. Quantas vezes na história da humanidade, na história da igreja, aconteceram várias pestes, invocando santos, por exemplo, como São Sebastião, que é o patrono na oração contra as pestes. Aquela peste foi extinta, invocando uma alma pura que confiou em Deus. Quantas vezes, por exemplo, a devoção da medalha milagrosa, em momentos de pestes que se alastraram, foi invocado a Maria concebida sem pecado e foi difundida a medalha milagrosa e aquela peste milagrosamente cessou. Será que antigamente o povo tinha mais fé, tinha mais confiança em Deus? Lembra na quarta-feira de cinzas? Colocaram pó na sua cabeça e disseram: lembra-te que és pó e para o pó retornarás. Nossa vida é muito frágil, muito antes desse vírus, a nossa vida é frágil e nós devemos estar sempre confiantes de que mesmo na fragilidade do nosso ser, a nossa força é o Senhor, a nossa confiança é Deus, meus irmãos. Não vamos entrar nessa paranoia que o bispo fala, não vamos entrar nessa loucura de preocupação exagerada. Mateus 6, de 24 a 34. O Senhor fala que não nos preocupemos exageradamente, confiemos nas mãos do Senhor. E outra, pode ser uma coincidência, mas pode ser também um sinal de Deus. Nesse mar de preocupações, o Senhor tem nos dado as armas para vencer e para acalmar o coração. Quer ver um sinal de uma pessoa que confia em Deus? O seu rosto sereno, que não deixa de sorrir, confia nas mãos do Senhor. Pode ser coincidência, mas esse nome corona, em italiano, também em latim, nos traz outro nome, que é coroa, significa coroa. A coroa desse vírus pode nos lembrar a coroa do Santo Rosário, que há tantos anos Nossa Senhora tem pedido que nós fizéssemos a reza do Rosário em família. Quantos milagres até de pestes foram extintos por meio do Rosário, e nas suas aparições ela diz: existem muitos males que vão embora através da oração e do jejum. Jesus diz no Evangelho: muitos demônios só são vencidos com a oração e o jejum. E eu quero agradecer também a você, meu irmão, minha irmã, que participou junto conosco dessa novena da Sagrada Face, reparando ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados que têm acontecido aqui no Brasil e no mundo, especialmente esses pecados no Carnaval, esses pecados que aconteceram no Rio de Janeiro de blasfêmia à Virgem Maria, Nossa Senhora Rosa Mística e tantas outras blasfêmias. Eu agradeço porque você entendeu que mais do que se preocupar com um vírus ou com outra praga que possa vir, a raiz do problema é que nós devemos nos preocupar, que são os pecados. Deus seja louvado pelo teu sim, por ter rezado, por ter pedido perdão ao Senhor por esses outros irmãos que não sabem o que fazem. Porém, eu te peço, o caminho continua sendo esse. Vamos odiar não as pessoas que fizeram esses males, odiar o pecado, que eu muitas vezes amo e preciso odiar, destruir. Jesus já venceu o pecado com o seu sangue. Nós precisamos invocar esse sangue, rezar a coroa do Santo Rosário para destruir esse coronavírus, mas para destruir o pecado. Por isso eu te convido com esse vídeo, meu irmão, confia no Senhor, não entra numa paranoica de preocupação exagerada, toma as atitudes corretas, de prudência, mas confia no Senhor e vamos fazer reparação pela raiz dos problemas que são os nossos pecados. Nós temos um canal num aplicativo chamado Telegram. Esse aplicativo é parecido com o WhatsApp e aqui na descrição você pode entrar. Claro, se você não tem esse aplicativo, precisa baixar, é muito simples e aqui você pode entrar no nosso canal. Nós estamos fazendo várias meditações de reparação da paixão do Senhor. Lá eu coloco coisas, áudios e informações que às vezes não dá tempo de colocar aqui no YouTube. De uma maneira muito fácil você pode acessar e nós convidamos a você participar também dessas meditações e junto conosco fazer essas reparações. Um último convite, aqui no nosso Instituto Hesed, você que é de Fortaleza ou daqui de perto ou até de longe, né? Estaremos aqui com a Eliana Sá da Canção Nova, com a Alessandra Santos, com o Padre José Eduardo e a nossa Madre Kelly Patrícia. Será um momento de muita graça. Convido todas vocês, mulheres, participem e bebam da graça de Deus, para que todos esses medos, para que todas essas preocupações exageradas que não vêm de Deus, também as feridas que estão no seu coração, sejam curadas e libertas pela graça de Deus. Nós te convidamos a estar aqui conosco no nosso Instituto Hesed, dia 14 e 15. Todas as mulheres
estão convidadas. Essa é a nossa mensagem para vocês, meus irmãos. Confiança no Senhor, oração. Nossa Senhora disse, aquele que reza não se preocupa com o futuro. Você está nas mãos do Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.